Muy buenas tardes. El día de hoy tenemos una sesión del Diplomado de Actualización Profesional, los fundamentos académicos de la autotransformación de la universidad, investigación interdisciplinaria, pensamiento crítico y carácter complejo del desarrollo zacatecano. En esta sesión nos acompaña la doctora Ana Lucia Gazola, quien es diplomada en letras con maestría en literatura luso-brasileña y latinoamericana. Cuenta con un doctorado en literatura comparada por la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, Estados Unidos. Cursó estudios de posgrado en teoría de la cultura en la Universidad de Duke, Durham, en Carolina del Norte, también en Estados Unidos. Cuenta con numerosas publicaciones sobre educación superior y el tema de la cultura en América Latina. Entre varias de las responsabilidades que la doctora Gazola tuvo fue el desempeñarse como rectora de la Universidad Federal de Minas Gerais en Brasil. Ejerció la presidencia de la Asociación de Rectores de Universidades e Instituciones Federales de Brasil y en el año 2002 fue nombrada miembro adjunto del Consejo para el Desarrollo Económico y Social de la Presidencia de la República Federativa de Brasil. También fue directora del Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe y ESALD de la UNESCO y cuenta con doctorados honoris causa otorgados por varias universidades. Adelante, doctora. Buenos dias, buenas tardes, buenas noches. Não sei em que momento do dia as pessoas que estão involucradas no diplomado vão escutar mis reflexiones. Quero agradecer por la oportunidade. É honor e prazer estar aqui com vocês. O mais importante, creio, quando uno vai chegando a uma certa idade de trabalho por la universidade pública, uno quer passar a experiência não como uma verdade que alguém tenha que escutar e aceitar, mas como uma provocação. São reflexões a partir de uma trajetória. Naturalmente, isso tem fecha, tem lugar. Eu construí minha história universitária e acadêmica em minha universidade, mas he tenido o privilégio de trabalhar com outras instituições, em redes distintas, na América Latina e o Caribe, quando dirigi o Instituto de la UNESCO, e todas as experiências que vamos intercambiando entre colegas e universidades, incluso durante essa pandemia, com os webinars e os eventos virtuais que han sido realizados e que nos han permitido estar em muitos lugares ao mesmo tempo, aunque não pudiéramos sair de nosso lugar de origem. Então, minha intenção é apresentar-lhes como eu vejo essa questão da reforma universitária. Em alguns momentos vou a concordar com sua necessidade, mas também vou a discordar de algumas das perguntas detonadoras que me han puesto, porque eu creio que primeiro problema que temos quando falamos de reforma universitária é que nós, das universidades, hacemos del cotidiano acto de crítica, de reflexão. Estamos todo o tempo, porque somos acadêmicos, somos investigadores, somos gestores, somos docentes ou não docentes, ou estudantes, todo o tempo miramos esse hecho social complexo, que é a instituição universitária, miramos nossa labor como docentes e investigadores, nosso quehacer universitário, desde o lugar da crítica. E criticamos tanto que, a vezes, nos olvidamos de identificar que é lo bueno que hemos hecho hasta ahora e que nos trajo hasta aqui. Ser bueno não quer dizer que não haja dimensões inadequadas, não quer dizer que há uma perfeição. Ao contrário, ser uma entidade universitária pressupõe uma atitude de aceitação de câmbio permanente. Então, eu vou começar por discordar do conceito de reforma como momento
e vou defender o conceito de reforma como processo, como uma atividade permanente que as universidades, desde sua criação há quase 1000 anos, han exercido e han adaptado e ajustado suas missões de acordo a los cambios ou em resposta a los cambios institucionais ou sociais, que são todos históricos. Então, em cada momento da história, as entidades têm que responder de uma maneira, e a instituição universitária se ha mantenido por quase 1000 anos, porque ha sabido adaptar-se a los cambios e demandas e expectativas da sociedade em que cada instituição está ubicada. Não quer dizer que lo hagamos rápido, ou tão rápido como deveríamos. Não quer dizer que a universidade seja vanguardia todo o tempo. A universidade, muitas vezes, é mais lenta que o cambio social, pero nunca se ha recusado a compreender os cambios sociais e, por lo tanto, adaptar-se a ellos. Então, a primeira ideia que les quero passar é que, quando falamos de reforma, não estamos falando de uma receita, não estamos falando de algo mágico, não estamos falando de momento, mas estamos falando de enfrentar de maneira permanente o processo de criticar onde estamos para que podamos avançar hasta onde queremos. Então, essa é uma primeira questão. A segunda questão, todavia, dentro do conceito de reforma, é que reformar resulta de uma atitude crítica. E criticar, etimologicamente, vem do latim crisis, com C, que vem do grego crisis, com K, com Q, creio que se disse, não? E crisis é aquele ponto, ha sido utilizado como conceito em medicina por Hipócrates, é aquele ponto em que a enfermidade ou empeora ou melhora. Então, é como se fosse uma encrucijada da enfermidade, turning point, onde se pode ir para a solução ou se pode ir para a destruição. Então, crises têm essa doble dimensão e pode ser algo muito positivo. A crise e a atitude de criticar que vem de crises é sempre abrir uma ventana de oportunidades para ressignificar nossas práticas cotidianas, para repensar seu significado, a melhor maneira de ser, os juegos de interesse que estão involucrados, as dificuldades de conflitos de interesse que surgem, e também os fatores internos e externos à instituição. Sobre alguns deles podemos incidir, sobre outros não temos poder para incidir, mas se não podemos incidir, temos que encontrar uma maneira de dar a volta. Não é sabedoria, é enfrentar e cambiar o que podemos cambiar, aceitar o que não podemos cambiar, pero dar-lhe a volta para que podamos encontrar uma maneira de superar o problema e avançar em la direção pretendida. Então, para reformar, e eu pongo a palavra entre comillas, temos que buscar em que ponto estamos em la encrucijada institucional. Que hemos hecho de bueno hasta ahora? Que hemos hecho de equivocado hasta ahora? Que ha cambiado en alrededor de la universidad, en su contexto social, que exige nuevas actitudes, que ha cambiado en el mundo, que outras forças que não existiam antes agora incidem sobre a universidade? Quais são as condições externas
e internas necessárias a hacer ajustes e avançar, então eu prefiro não utilizar a palavra reforma, pero utilizar a palavra ressignificação, sempre buscando que o sentido da universidade, seu significado, que é uma delegação da sociedade, se pueda reafirmar de maneiras novas quando as condições do entorno também han cambiado. Então, é como se a universidade, como um ser social complexo, como um hecho social complexo, que contém forças, muitas vezes em conflito, outras vezes buscando a coesão, e, ao mesmo tempo, tem que enfrentar as condições externas em ambientes que muitas vezes são caracterizados por total incertidumbre. A universidade está nesse jogo, nessa búsqueda de equilíbrio entre o que já é e o que tem que ser, enquanto cambiam as condições históricas e, portanto, são exigidas novas perspectivas. Pero nenhuma nova perspectiva pode ignorar a história da instituição. Então, em qualquer processo de ressignificação, a história da instituição, sua evolução, sua transformação a lo largo do tempo, os juegos de interesse que ela conformam, as características que ela configuram, todo isso é histórico e há que acompanhá-lo em la história para que possamos saber com claridade em que ponto estamos, para que podamos identificar metas que queremos alcançar, ou seja, onde queremos ir, onde queremos estar em 10 anos, 20 anos, 50 anos, e quais são os melhores caminhos para que podamos concretar essas metas e chegar ao ponto onde queremos chegar. Pero ojo, esse ponto não é estanque, esse ponto não é fijo, esse ponto não se pode cristalizar. A universidade é um movimento, como dizem os gregos, uma metáfora. A universidade está em câmbio permanente, porque a sociedade está em câmbio permanente, porque o tempo é um tempo de câmbio, porque a realidade de hoje não é a mesma de ayer, como a pandemia nos ha deixado ver de maneira tão contundente. Então, reformar é aceitar, primeiro, um câmbio permanente, segundo, um processo que nunca chega a seu final, porque o que mata uma instituição é a cristalização, e a universidade não pode cristalizar-se. E se há algo que uno pode criticar em algumas universidades, é que se han cristalizado. Do momento que uma instituição deixa de estar aberta a sua autocrítica para a permanente ressignificação, ella se cristaliza. Isso quer dizer que ella passa a mirar a história com o espejo retrovisor, ao invés de mirar a história com os olhos ao futuro. Cristalizar uma instituição que tem que ser crítica é matar essa instituição. Por isso, não aceito reforma como momento, e sim como processo, que tem que ser permanente. Essa é uma questão extremamente importante. Uma outra questão muito importante quando pensamos nessa ressignificação, ou se querem utilizar o termo reforma universitária, é que nós temos que compreender que a universidade, por ser pública, não pode ser apropriada por nenhum grupo de interesse, por nenhum partido ou credo político, por nenhum movimento religioso, nem por la izquierda, nem por la derecha, nem por los estudiantes,
ni por los no docentes o docentes, porque hay algo institucional que está más allá del interés, por más legítimo que sea, de cualquier grupo del segmento universitário, de la comunidade universitária, ou de qualquer interesse externo, que nesse caso não seria legítimo. Quando hablo de interesse externo, estou falando da privatização da coisa pública. Utilizar a instituição pública para responder a determinado interesse religioso, ideológico, político, partidário, corporativo. A coisa pública, a res pública, está arriba de isso. E por mais legítimas que sejam as expectativas corporativas de nós outros docentes, de los não docentes ou de los estudiantes, por mais legítimas que sejam, não podem ocupar em la totalidade o lugar institucional. Porque o que tem que caracterizar uma universidade pública, e essa é a referência principal da reforma, é que ela seja plural, diversa, aberta, inclusiva. Então, se grupo, por mais legítimo que seja seu desejo, se apropria da universidade, ela está privatizada. E quando nós outros de universidades públicas estamos em contra da privatização e do tratamento da educação superior como mercancia, pero não podemos olvidar que há outras formas de privatização. E uma dessas outras formas de privatização é querer que a universidade sirva a nossos interesses, quando a universidade tem que servir a los interesses da sociedade, que são múltiples, variados, plurales, interculturales, estão cruzando todos os segmentos sociais e respondem a uma complexidade de interesses que formam o corpo social. Então, pensar a reforma tem que ser desde lugar de democracia. Não se pode pensar uma reforma desde o autoritarismo de qualquer tipo que seja, porque isso seria privatizar a universidade, reduzi-la ao interesse de determinado grupo, determinado credo. Isso é distinto da verdadeira atitude republicana e democrática, que é que a universidade se reconozca como ser social, por lo tanto, tenha uma ubicação en el espacio y en el tiempo, está en su territorio o territorios, está en su tiempo, aunque también se refiere al pasado, porque trae toda una historia, y se proyecta al futuro, que es propio de la educación, de la actividad científica, intelectual y de la investigación. Entonces, la universidad, quando ella responde a la sociedade ou sociedades que la rodeiam, que la conforman, que la alimentam, que la identificam como própria, quando a universidade responde a essa complexidade, aí sim se ha venido verdadeiramente republicana, democrática, aberta e responde à la delegação social que ha recebido em los siglos em que hemos existido como instituição. Então, o segundo ponto é que a mirada tem que ser plural, democrática, dialógica, aberta. Terceiro ponto do conceito de reforma universitária ou ressignificação é que a função
social da universidade começou como formação, como enseñança. Assim se han criado as primeiras universidades no Ocidente. E essas universidades, elas se caracterizaram em um primeiro momento por transmitir o conhecimento já existente, ensinar por meio da transmissão do conhecimento. Pero muito rapidamente, porque o conhecimento sigue cambiando, as coisas, as necessidades da vida, da história, de los tempos, demandavam a universidade. Então, a universidade se dá conta de que para transmitir o conhecimento, lo tem que avançar. O conhecimento não pode estar estanque, porque da mesma maneira que se a instituição se cristaliza, se o conhecimento se cristaliza, deixa de existir, porque as necessidades vão cambiando e o conhecimento não cambiaria. Então, deixaria de ser conhecimento e passaria a ser solamente memória. A memória é importante, mas o conhecimento também é um processo, é ativo. Não, a investigação é ativa, é transformadora. A memória é estanque. E a universidade tem que garantizar a memória, é uma de suas funções, mas tem que fazer avançar o conhecimento. Senão, cambia o mundo, cambiam as necessidades de formação, mas se eu não cambio os processos epistêmicos, vou a formar para o passado. Então, a mesma necessidade de formar pessoas para os cambios da vida obriga a universidade a trabalhar o conhecimento como um processo. E a investigação se viene uma missão añadida da universidade. Pero também em seguida, ou quase simultaneamente, todos hemos percebido, ao longo desse milênio, que a universidade não pode estar cerrada em si mesma. A universidade tem que ser um ser em movimento, tem que ser uma entidade transitiva. A universidade forma para, investiga para. O movimento é sempre de sair do lugar inicial da universidade e articular relações dialógicas com outras entidades, com outros seres sociais, com o mundo, com o tempo. E é o surgimento da extensão universitária. E como nos ha dicho Boaventura de Souza Santos, a universidade verdadeira é aquela em que a extensão deixa de existir. Não é que não vai haver extensão, é que ela deixa de existir como uma dimensão separada da enseñança e da investigação. A extensão verdadeira é uma dimensão necessária de los processos de formação e de los processos de investigação. Então, essa é a terceira missão. Quando a universidade deixa de trabalhar solamente com os alunos que tem e passa a agrandar seu âmbito e rapidamente percebe que o caminho tem duas entradas, da universidade a lo social, de lo social a la universidade, porque a relação extensionista já é, por natureza, também um movimento, também um processo, e também uma relação complexa, horizontal, não condescendente, que enriquece a universidade e a universidade enriquece a sociedade. Esses processos são dialógicos, são articulações, incluso epistêmicas, de distintos saberes, de distintas experiências,
Y todas esas articulaciones son lo que dan sentido verdadeiro a la universidad. Naturalmente que formar los cuadros que van a dirigir nuestros países en los varios campos del conocimiento también es vinculación con la sociedad, porque no estamos formando solo docentes y no docentes para nosotros mismos, aun que los formamos también, pero estamos en diálogo cada vez más fuerte y profundo con la sociedad para formar las personas que van a actuar en todos los campos sociales. De la misma manera, la investigación también es extensionista, porque no investigamos solo para nuestro placer, investigamos para solucionar problemas, para hacer avances, para hacer intervenciones transformadoras en la sociedad, para crear público para las artes, para crear medicaciones y vacunas para curar nuestras enfermedades, para crear herramientas económicas y sociales que busquen construir la equidad. Entonces, en todos los campos, para preservar la cultura, en todos los campos del conocimiento, de las ciencias de la vida a las ciencias naturales, de las artes a las humanidades, en todos los campos, la universidad tiene algo que decir, pero también tiene mucho que escuchar. Entonces, pensar una resignificación es pensar dialógicamente, es comprender que el conocimiento avanza por el diálogo de saberes y que la equidad epistémica es tan importante cuanto a la inclusión de los diferentes grupos en la universidad. Tenemos que valorar desde la universidad los saberes que no son académicos, porque ellos nos enriquecen. Voy a dar un ejemplo sencillo. Cuando pensamos en México y pensamos en los pueblos originarios, una persona elitista, eurocéntrica, colonialista en su pensamiento, podría pensar que no hay nada que aprender con los pueblos originarios. Pero basta que nosotros miremos las cuestiones ambientales y la producción agraria para saber cuánto hay para aprender con los pueblos originarios, que han conseguido implantar estrategias sostenibles sin destruir el ambiente que era su casa sagrada. Nosotros, cuando hemos perdido el sentido de lo sagrado de la naturaleza, quizá hemos perdido una oportunidad muy grande de aprender con los pueblos originales, que nosotros tenemos, antes que todo, que respetar el planeta que es nuestra casa, la madre tierra. No es por otra razón que la llamamos de madre tierra. Entonces, ese carácter dialógico de la resignificación de la universidad es extremadamente importante. Hablaremos de eso después para decir cómo no debe ser la vinculación con la sociedad. Los errores que muchas veces hemos cometido y que no podemos cometer. Una otra dimensión extremadamente importante para el concepto de reforma universitaria y cualquier posibilidad de resignificar siempre la universidad es la autonomía. Por dos razones. Primero, porque la función de la universidad es hacer avanzar el conocimiento y que ese conocimiento pueda beneficiar a todas las personas, sin excepción, que pueda ser entendido como un bien público, que incida en la vida de las personas para que ellas vivan mejor. Entonces, el conocimiento tiene que ser una herramienta civilizatoria, una herramienta de transformación, un proceso civilizatorio y de permanente humanización. Y para que el conocimiento
pueda ser eso, tiene que haber libertad. Si no hay libertad de pensamiento, de expresión, de crítica, entonces no se puede producir conocimiento nuevo. Como Galileo Galilei, llevado por la Inquisición, baja la voz y dice, pero es redonda. Aunque en algunos lugares del mundo muy cercanos a mí están creyendo que volvió a ser plana. Pero entonces el conocimiento es un proceso libertario. El conocimiento es un proceso civilizatorio, como la educación es un proceso civilizatorio. Entonces la universidad necesita ser autónoma para que pueda ejercer essa função de criar e fazer avançar o conhecimento novo, buscando garantizar que esse conhecimento seja em benefício de todos e do avanço da humanidade. Por outro lado, a autonomia é também necessária, já não por essa questão do mesmo ethos da função da universidade, mas por uma questão mais operativa. Como vamos a exercer a autocrítica se não tivermos liberdade para hacerlo? Como vamos operacionalizar os cambios se formos dirigidos desde afuera? Não queremos e não podemos ser dirigidos desde afuera, pero tampouco podemos dar a espalda à sociedade como se a autonomia fosse soberania. Autonomia não é soberania. Temos que escutar a sociedade, trabalhar com e para a sociedade. Temos que buscar esse diálogo permanente, mas não só dialogar retoricamente. Temos que abrir-nos para que a sociedade incida sobre a universidade. Não só a universidade incida sobre a sociedade. É, como eu disse, um caminho de doble entrada. E nos encontraremos em algum ponto desse caminho se estamos todos dispostos a escutar, a dialogar, a repensar e a construir juntos. Nosotros e todos os entes sociais a los quales devemos servir. Então, a autonomia é fundamental, mas não é soberania. Então, ao pensar a ressignificação da universidade, também temos que pensar em instrumentos que nos permitam sistematicamente e de maneira sistêmica, atenção a essas duas palavras, qualquer cambio para ser permanente tem que ser sistemático e sistêmico. Não pode haver cambios solamente pontuais. Temos que, como llenar de oxigênio novo todo esse corpo social que é a universidade. Os cambios devem ser sistêmicos. Os processos de decisão devem ser coletivos. E os cambios não podem ser um momento, pontuais, têm que ser sistemáticos. Têm que dar conta do corpo da universidade em sua totalidade e de sua forma de inserção em la sociedade, porque a universidade também é um corpo social e responde a esse corpo maior do qual hacemos parte. A universidade é parte da sociedade. Por isso, tem que ouvir, tem que escutar, tem que dar resposta, mas também tem que estar aberto a que esse corpo maior incida sobre os processos e produtos do corpo social menor, porque está contenido na sociedade como um todo, que é a universidade. E a universidade é o corpo menor, mais chico, que está contenido, assim como outras entidades, em el corpo maior, que é a sociedade em sua totalidade.
Então, esses aspectos são muito importantes. E, claro, para que não digam que eu só estou na teoria, necessitamos recursos, sim, senhores. Porque sem uma financiação adequada, não para agradar a nós outros, porque nós outros trabalhamos na universidade, ela não nos pertence, ela pertence à sociedade. Nós outros servimos à universidade para servir à sociedade. Então, necessitamos financiação adequada para que podamos exercer esse papel de maneira, e volvo com as duas palavras-clave, de maneira sistemática e sistêmica. Porque se uma área do conhecimento tem recursos e outras não têm, os cambios não vão ser sistêmicos. Se hoje temos dinheiro, cambia o governo e já não temos, os cambios não vão ser sistemáticos. Então, a financiação adequada e estable são condições para que podamos exercer nosso papel social de manos dadas com a sociedade, servindo-la e servindo ao futuro e às questões que todavia não sabemos. Então, para mim, a primeira pergunta que me han proposto, que é uma reforma universitária e quais são seus principais rasgos, creio que hemos dado uma visão que é a base conceptual e política para que podamos pensar as outras questões. E aí vem uma pergunta que me ha agradado muito. Por que é importante impulsar reformas universitárias na América Latina? Em primeiro lugar, a universidade, como uma entidade de qualquer lugar do mundo, sempre tem que ressignificar-se. Creio que, ao falar de isso na primeira pergunta, já deixei claro que a universidade muere se não sigue avançando. Então, sempre há que repensar-se, há que ressignificar-se, há que reinventar-se, o que não quer dizer destruir todo o que já hemos feito. Uma vez eu vi bar em minha pequena cidade que dizia o seguinte: entre, é o mesmo bar, pero bajo nueva gestión. Então, a universidade é a universidade. Todos sabemos o que é uma universidade. Pero tem que haver gestões transformadoras, porque o mundo cambia. Não estamos mais no Renascimento ou no século XIII. Já não estamos nem em 2019. Del 2020 para cá, houve cambios radicais. Vivimos rupturas profundas. Então, não estamos nem há 3 anos. E em 10 anos, não vamos estar onde estamos hoje. Então, realmente, há que ressignificar-se sempre. Pero é verdade que em alguns momentos da história, a necessidade de cambio ou de adaptação a los cambios que ocorreram se hace mais aguda. E eu creio que estamos em desses momentos. Então, no mundo como todo, em todo o planeta, estamos vivendo a combinatória de uma grande revolução tecnológica, bautizada de 4.0, e também os efeitos da pandemia. Esses dois movimentos, esses dois grandes hechos igualmente complexos, se han realimentado e han provocado rupturas radicais, de maneira que nós, hoje, em todo o mundo, temos que repensar não só a universidade, temos que repensar-nos como seres humanos, temos que repensar as forças sociais, temos que repensar a falta de equidade, temos que repensar os cambios climáticos, o problema de água, o problema das enfermedades, todas essas grandes questões
que não reconhecem fronteiras nacionais. De la misma maneira que o conhecimento tampouco devia ser limitado por fronteiras nacionais. Hoje hablamos de ciência aberta, hablamos de dar conhecimento a todos de las investigações hechas com recursos públicos ou privados, leis de reformas de educação superior em todo o mundo estão apuntando nessa direção. Queremos novas formas de avaliação, porque sim, a autoevaluação é muito importante, pero a avaliação externa também. Pero essa avaliação externa também tem que ajustar-se a los cambios, também tem que compreender os avanços necessários e tem que buscar indicadores que puedan aferir, verificar a incidência social da universidade. Não só em la formação, não só em la investigação, não só em la extensão sociocultural mais tradicional, não só em la transferência de conhecimento para a inovação, não só em la formação de valores para a cidadania, não só em la incidência sobre políticas públicas. Todo isso é parte do cenário sobre o qual a universidade tem que incidir. Então, é por aí que temos que ser evaluados. Os indicadores têm que ser transformados para que cada universidade compreenda e esses indicadores la mobilizem, porque a avaliação pode ser estratificada, cristalizada, anacrônica e tirar a universidade para trás, pero pode ser com os indicadores corretos e hecha de maneira consensual e democrática forte mecanismo para impulsar a universidade para adelante. Então, ao pensar uma reforma universitária, temos que pensar em las formas de avaliação. Onde queremos estar em 10 anos? Vou reformular-lo, isso é a proposta. Onde a sociedade espera que estejamos em 10 anos? E em 20? E em 30? Isso não quer dizer que vamos estar atrelados ao que nos diga o mercado. Nós também somos sociedade. Tu eres sociedade, eu sou cidadã também. Então, nós temos que incidir no debate para contribuir para que a sociedade espere de nós o melhor para que podamos funcionar como um instrumento civilizatório e libertário. Porque é para isso que existe o conhecimento. É para melhorar a vida das pessoas e dos pueblos, dos grupos sociais, das nações. E para que podamos fazer isso, necessitamos ressignificar-nos, necessitamos ser autônomos, pero não soberanos, necessitamos implementar processos dialógicos e democráticos, necessitamos a melhor escuta e diálogo epistêmico que podamos construir, necessitamos abrir-nos a discutir com a sociedade para onde vamos para servir a sociedade. Porque não podemos crer que vamos a alguma parte só para servir a nós outros. América Latina, nesse cenário, é mais complicado que os países desenvolvidos. Por quê? Porque no mundo neoliberal, desde o consenso de Washington, em 1989, se ha tratado de implementar uma divisão de labor, que no campo da economia se chamou de livre comércio. Eles têm o livre comércio, nós compramos de eles. Somos livres para comprar de eles. Não podemos regular nada, porque livre comércio é a Bíblia da economia neoliberal. Pero isso tem forte impacto na educação e educação superior. Porque nessa ideologia neoliberal estabelecida em los pontos do consenso de Washington, se falou de educação como mercancia,
de libre comercio en educación, de eliminación de las regulamentaciones nacionales y locales, para que los países del llamado norte global puedan exportar educación, educación superior, ciencia y tecnología, y nosotros del sur global vamos a ser los consumidores de ellos, los clientes de ellos, mientras cuidamos solamente de educação básica. Eu he sido secretária de Educação Básica. É importantíssimo que trabalhemos o sistema educativo como um todo e a universidade tem que incidir sobre a enseñanza fundamental e tecnológica. Pero não podemos reduzir-nos a cuidar de solo uma parte do sistema educativo. Temos que cuidar desde a educação infantil, de las guarderías, hasta el posgrado e hasta a educação a lo largo de la vida. Todo esse contínuo educativo é responsabilidade também da universidade, não só da universidade, pero se nós que somos el locus crítico, pensante, não incidimos sobre as políticas públicas de educação, ciência, tecnologia e inovação, melhor cerramos nossos países e nos mudamos todos a Suíça, porque aí já estamos em el norte global. Pero o problema é que não estamos em Suíça. Eu sempre dizia isso em la Secretaria de Educação, quando veniam aqueles que veniam com suas ideias maravilhosas, porque tinham uma escola em um lugar de Brasil, eu teria 3.700, eles tinham uma, de los hijos de seus empregados de la empresa. Aí implantavam um modelo autoritário que todos os padres aceitavam porque não havia outra escola e não queriam perder o emprego. E me veniam a mim a trazer a solução. E eu lhes perguntava, excelente solução. Pero les pregunto, como hago para hacer eso en un escenario democrático, que ustedes no son, horizontal y no vertical como ustedes, y como hago eso en 3.700 escuelas? Usted tenía ya 60 alumnos, yo tengo 3,5 millones de alumnos en la red estadual. ¿A ustedes les parece que me tienen que dar uma lição? Eu estou disposta a conhecer a experiência de ustedes e aprender de ella, pero ustedes deviam aprender de la nuestra também, porque é 3.700 vezes mais complexa e mais relevante que a de ustedes. Então, ou seja, é muito fácil ter soluções pontuais. Lo difícil é ter soluções sistêmicas e construí-las de maneira sistemática e democrática. Quando todos opinam e administrar a pluralidade de opinião não é fácil, pero é necessário. Não há outra maneira. Então, a América Latina está confrontada com essa questão da Revolução 4.0, da questão da pandemia, pero temos um desafio que as universidades dos países desenvolvidos não têm. Ao mesmo tempo, temos que responder às necessidades do século XXI, porque se não lo hacemos, condenamos nossos estudantes a mirar o passado. Então, sim, temos que falar de soft skills, temos que falar de metodologias educativas inovadoras. E já lo hacemos, temos que hacerlo. Pero temos problemas estruturais que são estruturantes, que são resultado de nossa triste história colonial. Temos baixa cobertura, alta deserção, muito baixa qualidade em los sistemas de educação básica, falta de equidade de oportunidades, não por razões do sistema educativo, pero sim do sistema social, socioeconômico. Temos todos os problemas,
que vienen de nuestra triste historia y al mismo tiempo tenemos las demandas del siglo XXI. Entonces, a mí me gusta decir que hacer una reforma universitaria o trabalhar em uma universidade da América Latina com o sistema educativo total do qual a universidade é parte, significa que temos que cambiar as ruedas do avião com o avião em vuelo e, aparte, temos que pisar o acelerador. E, claro, temos problemas em las carreiras, em los salários, em la falta de representatividade, em la falta de uma cogestão verdadeiramente democrática. Então, temos problemas de todo tipo. Muitos de ellos não podemos solucionar, mas podemos enfrentar com discussão, com uma atitude política correta, buscando alianças e, principalmente, alianças sociais. Então, isso é muito importante. Por que temos que fazê-lo? Por que é importante impulsar reformas universitárias na América Latina? É importante em todo o mundo, mas quizás seja mais importante no sul global, porque temos os impactos não solucionados de nossa história. Pero quero unir essa pergunta à la primeira, volviendo pouquinho de para esse momento para que me entenderam bem. Não podemos falar de uma reforma, e é a pergunta 3, por que as universidades latino-americanas tenderam a extraviar a vinculação estreita com suas sociedades e com os problemas públicos mais acuciantes? Será verdade? Todas han hecho isso? Não podemos entrar no erro de aceitar uma visão homogênea dessa complexa instituição universitária de que hacemos parte. Aunque haja elementos comunes em nossas universidades latino-americanas, há inúmeras diferenças também. Não é a mesma coisa a Universidade Nacional Autônoma de México, enfrentando a pandemia, ou a Universidade de São Paulo, ou a Universidade Nacional de Buenos Aires, que é uma pequena universidade rural em uma região agrária, em que a universidade tem uma forte inserção social, mas não tem os recursos e o impacto que têm as mega universidades. Então, não podemos generalizar. Há que trabalhar a ressignificação das universidades em contexto. E cada contexto tem suas características específicas. Por isso, quando vocês dizem, por que trabalhar uma reforma em sua universidade? Para que incida melhor no desenvolvimento local, totalmente de acordo. Isso é o que é clave, porque as universidades se vão a inserir, a ubicar-se em seus contextos locais de maneiras distintas. Os contextos são distintos, as universidades, por lo tanto, têm que ser distintas. Pero há questões que são iguais. Autonomia, governança democrática, financiamento adequado, vinculação social. Estas são características, dimensões ou missões que todas devemos ter. Então, eu não diria que nossas universidades latino-americanas tenderam a alejar-se da sociedade. Ao contrário, a tendência é acercar-se. E vocês são um exemplo disso. Porque quando falam de reforma, estão falando transitivamente de reforma. É reforma para ampliar o impacto em el desarrollo local. Lo que não quer dizer que não têm visão mundial, porque o conhecimento tem uma dimensão mundial e tem uma inserção local.
ustedes han formulado isso em sua proposta de reforma. Estão pensando a universidade como uma entidade transitiva, uma entidade para. E como ustedes, muitas outras universidades públicas em Latinoamérica e el Caribe lo estão haciendo. Muito mais que as universidades do norte global. Porque nós aqui estamos lutando para curricularizar a extensão universitária, para que haja indicadores de vinculação com a comunidade para evaluar a qualidade, que as atividades de extensão tenham pressuposto, entrem em la matriz pressupostária. Não há praticamente isso em las universidades do norte global. Então, eu queria dizer o seguinte, essa pergunta é válida para nosso passado como universidades, quando nós éramos um projeto de élites. Os brasileiros de classe alta não estudavam em Brasil. Ustedes de los países que hablan espanhol han criado universidades muito antes que Brasil, porque nossos jovens ricos iam para Coimbra. E aí volviam formados por Europa, desconhecendo totalmente a realidade aqui. E respondendo a Brasil com o mesmo pensamento colonizador que foram a buscar a Portugal e a confirmar em Portugal. Então, é verdade que muitos de nossos países têm élites muito conservadoras, que querem privilégios, não querem educação pública universalizada, querem manter os controles do pensamento e da crítica e o controle da mano de obra e das relações laborais. Então, é verdade que nossas universidades han sido criadas respondendo a projetos religiosos, colonizadores e eurocêntricos. Mas também é verdade que cada vez mais problematizamos essas questões e nos acercamos a propostas e perspectivas que são verdadeiramente transformadoras e libertárias, incluso da ideologia colonial, e que nos permitem pensar nossas nações do ponto de vista da integração regional para que podamos enfrentar juntos problemas similares. Então, não é justo, em minha opinião, dizer que as universidades se han alejado. Não, o movimento é o contrário. Agora, todas as universidades se estão acercando? Não. Há universidades muito conservadoras? Sim. Há universidades totalmente autoritárias em sua governança? Sim. Há universidades em que se eligem os reitores por razões outras que não sua legitimidade perante a comunidade? Sim. Pero cada vez mais as universidades latino-americanas e caribenhas discutem, implementam trabalho com a sociedade que tem alto valor e que deve ser mensurado para decidir se uma universidade tem qualidade ou não. Qualidade não é algo frio. Qualidade tem que ter o adjetivo social. E é muito importante que a reforma da universidade de ustedes busque uma educação e uma investigação e uma extensão com qualidade social. Que quer dizer qualidade social? Qualidade para todos, todas, todes. Qualidade que beneficie a toda a sociedade. Qualidade que não é privilégio de poucos, mas é direito de todos, todas e todes. Qualidade social é qualidade como direito. Por isso, quando falamos de educação como bem público social, direito universal e, portanto, dever de los estados, é a isso que nos referimos. Não é mera retórica.
é a essência de uma universidade ubicada em nossos territórios tão diversos, tão sofridos, pero tão llenos de possibilidades, e a universidade é um instrumento essencial para executar essa possibilidade. E aí já creio que estou respondendo a quarta pergunta, qual seria o compromisso social? É esse, não? É ser uma entidade que serve à sociedade de uma forma civilizatória, libertária, emancipatória. E eu creio que vocês têm isso muito claro, como também creio que minha universidade lo tem, e por todos os debates que estou acompanhando na América Latina e Caribe, na Espanha, em Portugal, eu creio que temos isso bastante claro. Há estratégias distintas para exercer esse compromisso social, pero sem nenhuma dúvida, é muito importante na reforma que a estrutura orgânica da universidade incorpore sectores, instâncias para permitir e impulsar a vinculação com a comunidade, o compromisso social. Compromisso social é praticamente sinônimo de responsabilidade social. Como lo hacemos hará a diferença. Podemos hacerlo de maneira vertical. Isso não é compromisso social. O compromisso social da universidade tem que ser horizontal. Tem que entender a todos os grupos sociais como pares, estando no mesmo nível de equidade epistêmica, aunque nossas epistemologias sejam distintas. Pero, naturalmente, temos que pensar que há vida inteligente fora da universidade, e muita. E é essa vida inteligente que nos enriquece e temos que ser parte de ella, não dominá-la nem controlá-la. Então, a estrutura da universidade tem que ter decanato de vinculação com a comunidade, ou de extensão, como tem que ter sector para transferência de conhecimento para a inovação. Há que ter conselhos de ética, há que ter legislação para verificar que se pode cobrar e como se distribui o que se cobre entre rectorado, decanatos, cada faculdade, cada departamento, mas também as pessoas. E se há uma investigação tecnológica que generou montones de dinheiro, bueno, uma parte desse dinheiro deveria formar um fundo de passantias, de becas, para aquelas áreas da universidade que não têm condição de captar esse tipo de recurso, aunque todas podem e devem inovar, mas nem sempre podem captar recursos. E também todas as pessoas que estão em um grupo, ou como investigadores, ou como apoiadores, têm que ter parte dos benefícios, porque se não se limpa o laboratório, não vai ser possível inventar uma vacuna. Se não há estudantes em passantia, não vai ser possível inventar um grande software que vai solucionar não sei o que para todas as empresas do país. Então, todas as pessoas contribuem à sua maneira. Reconhecer isso é ter um sentido de coparticipação e de equidade que deve estar não só no campo das decisões, mas também no campo dos benefícios. E quais são os rasgos centrais de uma estratégia de compromisso social emanada de universidades públicas latino-americanas? Creio que já hemos falado bastante disso. Eu creio que nosso principal compromisso social é com a democracia. Muitos de nossos países
cada uno en su momento, enfrentamos esfuerzos y tentativas autoritarias de hacernos retroceder en el proceso democrático. Yo hablo de eso con bastante experiencia en ese momento, ¿no? Pero cada hora es un país, o algunos de cada vez. Nuestro primeiro compromisso como entidades e instituições de pensamento e de crítica é defender a democracia. Haciendo isso, e democracia tiene que venir junto com equidade, porque não pode haver uma universidade com qualidade se esta qualidade não é pertinente, pertenece, genera pertenecimiento a todos e todas e todas. Então, democracia e equidade de oportunidades, inclusão, são nomes distintos do mesmo ethos universitário que nos define historicamente e que tem que ser a brújula para orientar-nos em nossos trabalhos para a sociedade. Então, eu creio que o compromisso social de nossas universidades e o norte global também, miremos o que acaba de passar em França. Temos que ser arautos da democracia, da liberdade, de los direitos fundamentais e poner a serviço de nossa sociedade todos os conhecimentos que podamos generar em nossas universidades. Esse é nosso compromisso social mais importante, defender a democracia para defender o futuro, para defender a inclusão e a justiça social e os direitos fundamentais. A universidade é uma instituição que informa, pero também forma valores. E isso é muito importante e tem que ser uma dimensão estratégica de qualquer processo de ressignificação de uma universidade pública. Muchas gracias, doctora, para esta sesión que nos acaba de impartir, muy instructiva en el marco del Diplomado de Actualización Profesional que ofrecerá la Universidad Autónoma de Zacatecas para los delegados, para la comunidad universitaria que se apresta a participar en su congreso. Le agradecemos enormemente esta intervención, la cual decíamos, pues, logró abarcar los contenidos temáticos de este módulo 2 de nuestro diplomado.